Boa tarde, sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013. A resposta está no ar e estas são as manchetes que circulam nos principais jornais do Brasil e da nossa região. Folha de São Paulo. Em Cuba, Dilma critica Estados Unidos por Guantánamo. Agora São Paulo. 57 mil devem ter até maio os atrasados acima de 3.600. O Estado de São Paulo. Dilma poupa Cuba e diz que todos têm telhado de vidro. O Globo. Em Cuba, Dilma cita os Estados Unidos sobre direitos humanos. O Valor Econômico diz: plano prevê nova bolsa para derivados de commodities. Correio Brasiliense, isolado, Negromante só aguarda a demissão. O Estado de Minas. Infrações aumentam mesmo com a lei seca. O 0 Hora de Porto Alegre. Meninos condenados. Estado monta plano para conter retorno de jovens ao crime. O Bonde de Londrina diz: bancos devem amanhecer fechado nesta sexta-feira por causa da greve dos vigilantes. A Folha de Londrina: janeiro é o mês com menos homicídio desde 2003. O Jornal de Londrina: com passivo de 1 bilhão, Capesmel busca viabilidade para garantir aposentadorias. A Gazeta do Povo de Curitiba: espuma do teto da Boate Kiss em Santa Maria foi a causa das mortes, diz o delegado. Ainda hoje, nesta edição, uma entrevista ao vivo com o técnico de futebol Valdemelo. Também no esporte, tudo que aconteceu nessa quarta-feira no campeonato dos estados e no Brasil com o professor Arécio Lima. Também nesta edição, uma entrevista ao vivo com o deputado estadual do PMDB, doutor Gilberto Martins. O ato gera o fato e o fato vira notícia. Está no ar a resposta. Muito bem, nós estamos com a resposta dessa sexta-feira. Nós queremos aqui, um dos destaques dos jornais aqui da região, a Folha de Londrina, é sobre a Capesmel, o Caixa de Aposentadoria dos Funcionários. Essas caixas beneficentes é usada, às vezes, em gestões para fazer política, e pensam que é um dinheiro sem fundo. Então, nós vamos estar comentando isso ainda hoje aqui no A Resposta. Nós vamos falar também da eleição do Senado. Está sendo trocado Sarney por Renan. Vai adiantar alguma coisa? O conservadorismo, a não renovação. O Senado é uma casa independente ou é um braço do Planalto? Já no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o técnico de futebol Valdemelo. A resposta está com você para lhe informar e responder o seu questionamento. Entra. Boa tarde, Cambé e região. Hoje estamos aqui com o técnico de futebol Valdemelo, onde ele vai dar uma opinião dele sobre as equipes aqui da região e também do trabalho que ele faz aqui em Londrina. Boa tarde, Val. Boa tarde, Anésio. Boa tarde a todos. Prazer enorme, né? Para nós também. Desde já a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, Val, você está com 56 anos e a última equipe que você participou como técnico foi em Maringá, né? Foi. Infelizmente, né? Nós tivemos uma carreira aí até muito boa até aquele momento, mas nós tivemos um problema em 2007, um problema de saúde, no qual nós tivemos que se afastar da profissão momentaneamente, né? Isso está durando até hoje, mas o último clube que nós trabalhamos foi o Galo Maringá.
Tá, e na época você estava participando à frente dessa equipe lá, participando de algum campeonato? Que série que você estava participando à frente dessa equipe lá em Maringá? Não, nós estávamos participando do Campeonato Paranaense da primeira divisão, né? O Galo vinha numa situação um pouco delicada dentro da competição. Na época mudou-se o treinador, a gente recebeu um convite. Eu tinha recém saído do Cascavel e nós tivemos um trabalho até muito bom, porque o Galo estava correndo um risco seriamente de ser rebaixado. E felizmente nós conseguimos até mantê-lo na primeira divisão, né? Nós ficamos aí 9 jogos invictos naquele momento, tiramos o Galo daquela situação incômoda, mas infelizmente a tradição do Galo Maringá, a tradição do futebol maringaense foi por água abaixo. Mesmo numa primeira divisão, a equipe se extinguiu. Correto. Agora você está fazendo um trabalho aí com a escolinha, que é a escolinha de Melo Esportes, onde você atua à frente como coordenador da escolinha de crianças de 6 a 18 anos aqui em Londrina, né? Esse trabalho é um trabalho social no qual, nesse tratamento, para que a gente pudesse não ficar totalmente parado, a gente fez um acordo com a prefeitura, com a Fundação de Esportes, com o próprio Barbosa, na época prefeito, que infelizmente deu uma força, a gente não pode reclamar de forma nenhuma, né? Deu um apoio, né? E deu apoio. Nós tivemos um apoio muito grande da Assomar, que é a Associação do Bairro, e revitalizamos aquele espaço. Tivemos um campo lá dimensionado com estrutura boa. É na região do Igapó ali. Na região do Igapó 2, ali no aterro do Igapó 2, né? Correto. No qual permanece até hoje. Infelizmente nós não tivemos ainda a oportunidade de conversar com o Kiref, com o próprio Welber, para a gente poder dar sequência nesse trabalho. A princípio é um trabalho social, no qual nós não temos cobrança nenhuma, e graças a Deus desses garotos, que foi começado esse trabalho aí há 3 anos atrás. Já tem algum revelado? Já tem alguns. Nós temos 2 garotos no Mojimirim, tem um no Atlético Goianiense, que está indo viajar, inclusive esse final de semana, que é o Gustavo. Nós temos o Juninho no Curitiba, o Malco e o Ramon no Mojimirim. Então é um trabalho que deu frutos, pelo menos nós tiramos esses garotos da rua, Correto. Demos uma condição para que eles trabalhassem e encaminhamos para esses clubes. Entendi. E as crianças que quiserem participar, tiver interesse, liga no 33-29-59-23, é isso, Val? Isso, para falar com o Abílio, que é o coordenador geral, né, Abílio Bezerra. Hoje ainda nós estamos um pouco provisória, não definitivo, porque nós não tivemos ainda uma conversa com o próprio Elber, que assumiu a fundação, e nem com o Alexandre Kiref. Mas eu acredito que o trabalho que tem sido feito, que o Elber inclusive já esteve lá, já acompanhou, eu tenho certeza absoluta que vai dar sequência. Tá, me diz uma coisa, e essa escolinha sua, tem a equipe de competição também, vai participar dos campeonatos esse ano da Liga de Futebol, como é que estão os projetos lá, Val? Nós participamos, nesses 3 anos, nós participamos em todas as competições. Correto. Todas elas, em algumas delas, nós somos campeões, nas outras foi uma participação não muito boa, mas participamos, inclusive, para dar motivação para esses garotos, né? Mas eu não vejo, assim, o lado até da própria competição, do título final. Eu vejo a necessidade de você fazer um trabalho... Reintegrar as crianças no esporte. É uma reintegração. Nós temos lá garotos do São Jorge, do Pacaembu, não menosprezando lado nenhum, mas da Brataque, e que tem feito um trabalho brilhante e tem tido sucesso. Só o fato de tirar das ruas, praticar esporte já é uma benção, né, Val? A gente que está na área, a gente sabe como é que é a luta, porque a gente está incentivando as crianças para um lado legal, né? E a gente pensa realmente nisso. Esse é o primeiro passo, é você formar o cidadão, você formar o homem. Se você for possível formar o cidadão, o homem e o atleta, melhor ótimo. Ainda. Mas o fato de você tirar esses garotos da rua, atrás de coisas ruins, de droga, entendeu? É muito, muito, muito prazeroso. E isso está nos dando uma condição boa e um prazer muito grande. Tá. Como é que você vê, analisa assim, Londrina e Cambé, essa região, ter tanta escolinha de futebol e conseguir revelar grandes jogadores como a gente tem visto aí, o Jadson, o Fernandinho, o Rafinha, tá, o pessoal, tá tudo indo muito bem, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, Val? É uma região rica, né? Eu acho que hoje você escalaria em um time de ponta do futebol brasileiro só com jogadores revelados em Londrina e região. Londrina região, que a gente acopla aí Cambé,
Ibiporã, Jataizinho, Rolândia, Apucarana. Correto. Num raio disso aí, você vê grandes jogadores que saíram daqui, hoje fazem grandes sucessos na seleção brasileira, em clubes grandes do futebol brasileiro, da Europa. É uma região muito rica, com um material humano muito importante. Mas eu também, por um outro lado, vejo muitas escolas de futebol só com fins lucrativos. Correto. Eu acho que isso é que teria que ser analisado até pela própria Fundação de Esportes, pelas prefeituras, inclusive aqui de Cambé, para que desse um apoio para uma escola que faz o trabalho social. Fazer uma parceria, né? Que é muito importante. Eu não vejo de uma outra forma que uma importância tão grande de você tirar um menino da rua. Exato. Ô Val, agora eu quero uma opinião sua, você como técnico de futebol, o que você está achando da campanha do Londrina, apesar desse resultado negativo lá em Curitiba agora? Antes, sabe, Ernesto, eu até queria falar dessa parceria da Admira Esportes, Correto. que nós temos uma parceria aqui dentro de Cambé. Ah, sim. Da Riatla, através do Altair, do próprio pai dele, que tem nos ajudado, que faz parte da diretoria desse projeto social. Correto. Então a gente quer até aqui agradecer. Muitas pessoas não sabem, mas o Altair da Riatla tem nos ajudado É um apoio grande lá para vocês. Um apoio grande. E até porque ele é presente. Não é um apoio financeiro, mas é um apoio moral, é um apoio de presença, de ir em jogos para acompanhar a gente. Isso é muito importante, né? E a gente gostaria muito que aparecesse mais também, né? Lógico, Lógico, seria muito Londrina, importante. uma região tão grande de empresários aí, precisava incentivar o esporte nosso aqui da região, né, Val? Sem dúvida nenhuma. E você me perguntando sobre o Londrina, que é o amor de todos, né? Da região toda, apesar aqui que tem o CAC, que a gente vê também numa necessidade grande, um clube de tradição, onde já revelou grandes jogadores, seria importante também ter um time forte, profissional. Infelizmente não está tendo, mas a gente sabe que o Londrina é muito bem visto aqui em Cambé e tem muitos torcedores aqui em Cambé que vão aos jogos do Londrina. É uma pena que o Londrina hoje é um clube terceirizado. Não é um clube da população, não é um clube dos torcedores, como antigamente. Mas, infelizmente, hoje é a realidade praticamente do futebol brasileiro. Essas parcerias com gestores, com empresários do futebol, que, de repente, o clube não leva nada. Mas, pelo menos, vai se mantendo. Uma das coisas que, na minha opinião, né, que só o fato de Londrina ter voltado à mídia novamente, falado da nossa cidade, está sendo divulgado, você vê isso aí, acho que a cidade ganha, a população também ganha, né, Val? É um grande lazer do brasileiro, né? A cultura nossa do futebol brasileiro. E aos domingos no campo, sem dúvida nenhuma. O estádio você vê muito bom que a gente tem aí, ficava aí, a gente sempre... Quantos anos fazia que o Londrina não tinha uma participação, um início tão bom na competição? Lógico que não pode se entusiasmar, a mim, que sou um profissional do futebol, não me entusiasmo. Mas a gente vê com bons olhos essa parceria, essa motivação, mesmo perdendo esse jogo para o Paraná Clube, o clube está se mantendo entre os primeiros, com um objetivo alcançado até o momento, que é uma Série D do brasileiro. Então tudo isso aí nos traz alegria, não tenha dúvida disso. Você acha que esse resultado lá, que o Londrina não conseguiu lá em Curitiba, vai abater muita equipe? Ou você acha que foi bom para a equipe pôr o pé no chão, o Tencate ter um pouquinho mais de tempo e dar uma acertada no time? Qual que é a sua opinião técnica? A minha opinião é de reflexão. Nós ganhamos do Toledo com aquela motivação muito grande em relação à montagem do clube, a preparação, que a nossa é melhor que a dos outros, tirou proveito disso aí e a gente vê na sequência que o Toledo realmente corre um risco hoje de rebaixamento. Pode se assim recuperar dentro da competição, mas a gente vê que é um time de nível médio para fraco. Com o Nacional a mesma coisa. O Rio Branco foi um jogo atípico. Londrina vai jogar mais 30, 40, 50 jogos com o Rio Branco e vice-versa, não vai acontecer um placar daquele. Agora sim, enfrentou uma equipe, provavelmente do mesmo nível, talvez num nível um pouco mais qualificado do que o próprio Londrina, e já perdeu o jogo. Isso nos traz uma reflexão, um pensamento com os pés no chão, de que o Londrina não é nada daquilo que vinha se falando. É uma equipe normal, uma equipe qualificada para disputar um campeonato paranaense, mas nada, na minha opinião, que vai brigar pelo título. Vai brigar, sim, por uma Série D de um campeonato brasileiro. Correto. No próximo bloco, mais um papo com o técnico de futebol, Valdir Melo. 8h40.
Voltamos aqui com o técnico de futebol, Val de Melo. Ô Val, além da função que você tem de técnico de futebol, você também tem um estacionamento de veículos aqui em Londrina, ou você faz umas revendas de carro. O que te levou para partir para esse ramo também, Val? É uma primeira necessidade, né? A gente não podia exercer a profissão de treinador, no qual os médicos, eu até naquela situação de fazer o tratamento, que é um tratamento difícil, aqui a gente quer agradecer todo o apoio que nós tivemos da família, de amigos, de torcedores, correto. E logicamente de primeiro a Deus que nos deu essa condição saúde, de estar aqui hoje, né? Então a necessidade, como nós tínhamos um imóvel alugado, a gente pediu para que a gente pudesse tocar esse comércio, e graças a Deus tem dado certo. É uma loja simples na rua Rio Grande do Sul, com a Tembés, descendo o Condor ali, a de Melo Veículos, mas que tem atendido vários clientes e muitos amigos, e a gente está lá de portas abertas para todos. Então é por isso que a gente vê muitos jogadores de futebol na cidade andando de carro, né? A gente tem uma amizade muito boa, graças a Deus. Faz grandes negócios com os jogadores aí. Na área de futebol tem muita amizade. Não, a gente tem feito muitos clientes lá, através do futebol, através da nossa amizade, mas também vários jogadores e várias pessoas que realmente participam do futebol. Entendo. Ô Val, você que está na área aí, o que você está achando aí do Flamengo, que esses dias ganhou, de 4-2 do Vasco, está dando uma animada na torcida lá também? O Flamengo até me surpreendeu, né? Que é um time, provavelmente hoje, o time que mais deve no futebol brasileiro. E fez grandes contratações. Elias, grande jogador e novo. Carlos Eduardo, grande jogador e novo. Felipe do Bahia, que eu até achava que iria para o Corinthians, um grande jogador e também novo. E o João Paulo, né? O lateral esquerdo, que era do Mojimirim. São 4 jogadores de nível muito bom. Eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Me surpreendeu as contratações do Flamengo e eu espero que o Flamengo seja o Flamengo que nós conhecemos, não o Flamengo de anos anteriores. Uhum. E o Zico está participando lá da coordenação, lá da diretoria do Flamengo, né, Val? Eu acho que foi a grande tacada, né? Uma nova diretoria, uma mentalidade realmente profissional. Um atleta que tem muito moral lá no Rio, né? Contratou-se um gerente de futebol, contratou-se o Zico, fizeram a parceria com o Zico, que tem uma credibilidade muito grande, né? É um elo de ligação muito grande com o Flamengo. E são grandes profissionais. Eu tenho certeza que o Flamengo está no caminho certo. A gente torce para que o Vasco, o próprio Palmeiras, o Fluminense, que se perder a Unimed, corre um risco muito grande, patrocínio grande de voltar no zero. Então tem que se estruturar como o Corinthians fez, que é o grande exemplo do futebol, na minha opinião, mundial hoje. Exato. Então você estava falando do Palmeiras aí, o Palmeiras ganhou. E parece que já começa a dar início à sua recuperação aí, porque a torcida está fazendo muita pressão lá. É o torcedor, né? É a paixão, né? Mas eu ainda sou contra a própria diretoria dos clubes darem tanta liberdade para uma torcida organizada. A torcida organizada é muito bonito dentro do campo, na arquibancada. Jamais você vai sair... Interferir, né? Interferir. Como eles não podem vir interferir no teu trabalho aqui, eles não podem interferir no trabalho da comissão técnica, ameaçar jogadores na rua, ou no próprio CT, ou exigir até uma reunião com os jogadores. Mas é uma parte da torcida pequena, né? Mas aí tem a liberdade da diretoria, que tem muitas vezes um elo de ligação muito grande. Agora o Palmeiras tem tudo para se estruturar. Eu conheço muito bem o Gils, nós trabalhamos juntos no Irati, conheço muito bem o Brunoro, o caminho... Trabalho sério. Eu conheço muito bem. Então, com o gerente de futebol que foi contratado agora, me fugiu o nome agora, mas era um preparador físico do Atlético. Então, o caminho é esse, é a profissionalização e realmente a dedicação ao clube. Então, e voltando aqui ao Paraná, o que você achou do Curitiba aí? Ganhou do Malucelli e inclusive com o gol do Arthur ex-Lecker. Esse piazão vai embora. Grande jogador, tem tudo para dar certo. Já fez um ótimo trabalho no Paraná, já tinha feito um trabalho bom no Londrina, já começou um trabalho bom no Curitiba, né, com 2 meios jogos e 2 gols. Tem tudo para se firmar. E o Curitiba a gente viu sábado passado, na estreia do Alex, um grande time. Eu acho que o Curitiba de hoje é um clube o indicado a ser o campeão paranaense e provavelmente numa condição boa de disputar um bom campeonato brasileiro. Mas você acha isso aí por causa da estrutura ou por causa do elenco atual que o Curitiba tem, essa opinião sua?
É um todo, né? Você não adianta ter um grande elenco se você não tiver estrutura. Você tem um grande time se você não tiver um elenco. Eu acho que o Curitiba hoje, ele realmente tem uma estrutura muito grande. Não seja uma estrutura do Atlético, mas uma estrutura que tem demonstrado no decorrer dos anos mais profissionalismo. Tanto é que hoje um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro preferiu vir para o Curitiba. Não é só pelo amor, é pelo dinheiro, é pela estrutura, pela condição de trabalho e pelo um clube de ponta que vai brigar por títulos. Ok. Nós estivemos falando com o técnico Val de Mello, quero agradecer aqui ao Val pela atenção, ter participado aqui com a gente. As portas estão abertas, Val, a hora que você quiser vir aqui divulgar o seu trabalho, o trabalho junto à escolinha de futebol que você tem lá. Nós sempre vamos estar aqui, sempre para te atender. Eu agradeço, né? Agradeço a você, o doutor, pela oportunidade, né? Agradeço a todos, agradeço inclusive ao próprio Altair, que tem nos dado uma oportunidade grande de nos ajudar o apoio, lá em Londrina, né? Um apoio grande. Patrocínio, tudo. E a gente vai estar à disposição também, sem dúvida nenhuma, assim que vocês precisarem, a gente vai estar à disposição. No próximo bloco, o Dr. Sebastião vai estar falando sobre política. Muito bem, estamos de volta com a resposta desta sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013. Hoje acontece a eleição para presidente do Senado. Infelizmente não há uma renovação. O seu Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, ontem os telejornais, os cientistas políticos, os comentaristas, davam conta, e até os líderes dos partidos que apoiam o governo, que ele teria de 57 a 60 votos. A pergunta que se faz é, não há renovação. Trocar Sarney por Renan Calheiros, certo? É a mesma coisa de trocar uma roupa rasgada por uma suja. Não tem sentido isso. A Constituição diz que o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário são independentes, porém harmônicos entre si. O Senado, na Inglaterra, é chamado Câmara de Áurea, quer dizer, Câmara elevada, com um debate mais profícuo, mais culto. Aqui no Brasil, sistema democrático também, a gente vê um conservadorismo. Outra coisa, há muitos legislativos que na verdade não são independentes, eles são na verdade um braço do executivo. Mas os projetos do executivo, se são bons, nós temos que aprovar. Ora, será que todos são bons? Será que o executivo é Deus? Ele não tem nenhum projeto que é errado, que tem algum vício, algum defeito? Será que todos são? Então, é lamentável que a gente vê, não há uma renovação. Não há partidos tomando uma posição, com exceção do PSOL, mas que também, por ter poucos parlamentares, não consegue fazer as suas ideias sobressair. Não que seja certo, que seja errado, mas ideias de oposição. A democracia tem que ter oposição, tem que ter o debate. Tem pessoas que falam assim, religião, política e esporte não se discute. Ora, é das grandes discussões que nascem as grandes ideias. A síntese das grandes ideias vem de grandes discussões, de debates, de conflitos, de luta. A nossa Constituição, ela é muito boa, ela é humana, por quê? Porque pessoas deram a vida por ela, pessoas até morreram para que nós pudéssemos ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de ir e vir. Eu acho que nós podemos gostar do esporte e devemos, mas nós também precisamos se preocupar com a política. A política vai dizer, as decisões políticas, quanto vai custar o quilo de feijão. Vai dizer como vamos morar. Vai dizer, as decisões políticas, o saneamento básico, a saúde. Tudo isso é fruto de decisões políticas. Tem que se importar com isso, sim, claro que tem. A nossa vida é decidida por isso.
Mas não é só política. Eu quero falar para você uma boa notícia. A E9 Cosméticos, ela embeleza você e ainda dá uma assessoria completa para você que quer montar o seu salão de beleza, você que é um profissional que está entrando no ramo. O Rodrigo vai lhe orientar perfeitamente qual é o produto ideal para atender o seu cliente. A E9 Cosméticos é o centro da beleza. O telefone é 3321-6858 em Londrina. Ligue hoje, fale com o Rodrigo, agende a visita de um consultor da E9 Cosméticos. Não são simples vendedores, são consultores que vai lhe orientar para que o seu negócio tenha êxito. Eu falei E9 Cosméticos. Ainda nesta edição, uma entrevista ao vivo com o deputado estadual do PMDB, o doutor Gilberto Martins. Nós vamos falar aqui das relações da Assembleia Legislativa com o governo do estado. E vamos perguntar isso também, professor Lima. Se a Assembleia Legislativa é realmente um poder independente ou é apenas uma extensão do governo do estado? Ele vai nos esclarecer todas essas dúvidas aí e passar para a população, né, Sebastião? É isso que nós vamos ver. A resposta, ela não é só aqui pela TV Cambé, ela é impressa semanalmente. Aqui tem um dos exemplares, né, para vocês verem. A resposta, ela é impressa e você pode anunciar nela, você pode ler matérias filosóficas, políticas, de esporte. A resposta. Também ela está na internet, www.jornalaresposta.com.br. A resposta está no ar aqui pela TV Cambé, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. A resposta volta em um minuto. A resposta, além do incêndio na boate do Rio Grande do Sul, uma outra notícia que toma conta dos jornais, principalmente do estado e da nossa região, é a infestação da dengue. E nós queremos aqui convidar toda a população para cada um fazer a sua parte, não deixar água parada, pneus, a pessoa que tem aquele lote de terra lá, ir lá, dar uma olhada, é de sua responsabilidade. Até, eu acho que o Poder Executivo, esses imóveis que não são construídos, professor Lima, deveria colocar um imposto progressivo. Uma multa, né? Uma multa. Porque tem gente que assim, ele não constrói. E não limpa também. Não limpa, não vende. Exatamente. Sabe, aí fica abandonado. Às vezes tem alguém com interesse de comprar aquele lugar, construir, movimentar a economia, montar ali um comércio, alguma coisa, dar emprego, contribuir com a Previdência, não. Ele fica ali. Não, mas aqui é meu. Só que o poder público, né, o poder executivo, tem que olhar o que é bem de todos. Claro. Não pode sacrificar o todo em prol de um. E aí acaba proliferando a dengue. Eu tive hoje andando ali pela região ali do Campos Verdes, aqui em Cambé, onde inclusive eu quero aproveitar e falar que as construções das casas do João Pavinato tem feito lá, está ficando muito bonita. Já foram entregues algumas casas, as famílias estão contentes, estão fazendo o asfalto lá, uma estrutura muito grande, muito boa. Inclusive, numa próxima oportunidade, Sebastião, a gente trazer o João Pavinato aqui para ele dar uma esclarecida para nós. Está ficando muito bonita aquelas construções ali. As pessoas, a gente já está acertando com a assessoria dele, ele vai vir sim. E para falar que naquela região ali por trás também tem muito terreno abandonado, entendeu? Eu tive conversando com algumas pessoas que residem ali. Tem dengue ali, já teve casos de dengue, inclusive, ali. Então, precisa a prefeitura abrir o olho e dar uma pegada naquela região ali. Esse pessoal não limpar, fazer a multa mesmo. Fica próximo da onde? Aqui, você sai aqui, Jardim Olímpico, Avelino ali, já tem o Campos Verdes que pertence a Cambé. E aquela região tem muito... Já tem asfalto nesse bairro? Já está fazendo asfalto, já, fazendo a ligação. Tudo isso com a construção das casas. São 250 casas que o João Pavinato está entregando para o povo ali. Já entregaram umas 50 casas. Está ficando muito bonito, tem estrutura, vai fazer creche, vai ficar bem legal ali. Agora precisa a prefeitura dar um pulo naquela região ali, mandar alguém especial da dengue, Sebastião, aí, porque tem muito terreno ali que está muito alto o mato. Eu estive conversando com algumas senhoras ali hoje de manhã, inclusive já tem caso de dengue, o pessoal foi internado aqui em Cambé com problema de dengue ali. Isso aí pode proliferar, né? Esse negócio, Lima, é dar um tiro no próprio pé. Ora, se eu deixo ali uma água parada, o mosquito pode picar eu ou alguém da minha família. Então,
Não é algo que você está fazendo contra, está fazendo contra a gente. É a mesma coisa do vandalismo. Estive no Rio de Janeiro, você chega no Rio de Janeiro, o orelhão, você vai ligar, não tem. Tudo quebrado. Quer dizer, a pessoa que quebrou o orelhão, a mãe Alguém dele da cai parente, ali, um parente alguém pode precisar. está precisando, precisa ligar para o CIAD, não tem. Numa hora de socorro, Olha, tá depredado. é um tudo serviço da arrebentado. gente, sabe? Tudo arrebentado, aí não tem como usar. Como se diz, é quando eu quebrar o prato de eu comer, não tem cabimento esse tipo de coisa. Não é fácil. Mas voltando ao assunto da dengue, eu falava, precisa o pessoal da prefeitura aí de Cambé mandar alguém ali dar uma olhada, porque eu constatei ali hoje de manhã, estive falando com alguns moradores da região ali, o mato está muito grande e já tem casos já confirmados de dengue ali, precisa resolver isso daí. E é o que você falou, eu também sou a favor. Se o cara não limpa o terreno, não constrói, a prefeitura tem que ir lá e emitir uma multa pro cara. Entendeu? E o governo do Paraná não pode cobrar além de 10% de Paraná Previdência. Aconteceu. Isso é decisão Desligou? do Tribunal de Justiça. Portanto, se você é servidor público, policial, professor, trabalha na saúde, no Corpo de Bombeiros, em qualquer órgão do governo do estado, não pode cobrar além de 10%. A progressividade é ilegal. Então, você quer uma informação? Ligue 3334-2574. Também, se você está pagando juros abusivos, absurdo, tem uma solução para você. Você pode quitar seu veículo até por 1/3 do que você deve. Você pode devolver ele sem os problemas que depois pode advir e também pode reduzir a sua parcela. 3334-2574. Faça hoje mesmo a revisão do seu financiamento. Estamos apresentando a resposta que volta dentro de 1 minuto. E o prefeito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, cancelou o carnaval e colocar em todas as redes sociais e com o fenômeno da internet, o dinheiro, professor Lima, que ele vai gastar com carnaval, diz que vai aplicar na saúde. E embalado por isso, né, o prefeito de Cornélio Procópio, Frederico Alves, vai fazer isso. Parece que o Quiref também pegou embalo. Está aderindo. Já existe uma conversa lá na prefeitura que esse investimento que ele ia dar para o Carnaval de Londrina, ele vai destinar para saúde em Londrina. E eu acho uma boa. Agora é lógico que vai ter os contras e os prós. Vamos aguardar mais uns dias, né, para ver o que vai acontecer. É uma forma, a gente ouve nas ruas as pessoas dizendo, nossa, mas a prefeitura deu tanto para o carnaval, né, e a saúde está nessa não tem situação, maca, não tem remédio, não tem remédio. Não tem atendimento nos postos. Agora, precisa ver se esse dinheiro do carnaval vai ser colocado na saúde mesmo ou vai ser para tapar buraco ou para outra coisa. Tem que ser se vai chegar no seu destino, né? Porque criou o CPMF, a saúde continuou ruim. Correto. Cria outro imposto, continuou. Eu não sei o que tem na saúde. Sabe? Eu acho que é porque quem detém a saúde poder é uma não mina de ganhar frequenta os dinheiro, lugares, né? Na verdade, o que a gente Parece vê que não há um interesse de eliminar o problema da saúde. Exatamente. Parece que não tem, porque aquilo é uma mina de ganhar dinheiro. Ou seja, a verba nunca chega lá nos finalmente, no pessoal que realmente necessita, no posto de saúde. Chega lá, não tem médico, não tem remédio. Chega lá, o cara quer tomar uma injeção, não tem. E para onde foi esse dinheiro? Cadê? O pessoal que está trabalhando lá dentro diz que não tem, às vezes, um material cirúrgico que precisa. Então, para onde está indo esse dinheiro? Professor, tem ideia como é que está a região, o negócio de carnaval? O pessoal já começou a se mobilizar aí no carnaval, né? Aqui em Cambé mesmo, os clubes já estão se estruturando, se preparando para os bailes de carnaval que vai ter, tanto para as crianças como para o adulto. Eu quero ver na semana que vem, se eu trago o presidente aqui do clube de Cambé, para ele dar falar para a gente sobre como vai ser o carnaval e o que vai acontecer e tal. Ele vai dar uma explanada para nós. Mas em Londrina também, o pessoal já está começando a divulgar e eu creio que vai ter vários bailes de carnaval em Londrina. Londrina e Cambé, então, vai ter carnaval de clube, de rua. Estão ainda resolvendo. Estão para resolver. Está no impasse ainda. No impasse. Por causa dessa verba, e há muita pressão da população sobre essa verba que vai para o carnaval, que podia ser destinada para hospitais, para a saúde, né, Sebastião? Então, existe uma certa pressão tanto na prefeitura de Cambé como na prefeitura de Londrina.
não vai fazer carnaval, né? Tem que ver se esse dinheiro realmente vai para a saúde. Chegar no destino. Né? Porque aí não dá nem alegria para quem quer se alegrar e também não resolve o problema de quem está sofrendo. Não cura, não é uma situação. Usado apenas para reter a verba. Mais alguma coisa, professor Lima? Sim, eu queria comentar com você, voltando ao assunto lá do Campos Verdes, que aquela região ali teve muito tempo largada, porque não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha creche, muita gente passando dificuldade ali. E depois que o prefeito João Pavinato conseguiu essa verba e viabilizou junto com a Caixa Econômica, saiu essas casas lá. Eu estive lá hoje de manhã, está ficando muito bonito. Eu quero parabenizar aqui o prefeito, o pessoal da Caixa, tudo que tem feito essa correria aí para poder atender aquela população que tem menos condição financeira, né, Sebastião? Sim. E a PR-445? Está em todo vapor as obras? Já começaram também. Agora vamos ver... Parece que só tem as placas? Mas já começaram. Eu tive semana passada andando ali no começo e já está tendo um pessoal lá fazendo uns barracão, estrutura. Já estão estruturando, que eu creio que aquilo ali é para colocar os trabalhadores ali para morarem ali e começar a construção da BR. Você acha que até o fim do ano, pelo menos o alojamento está pronto? Eu creio que mais um mês, 2 meses, né? Vamos apostar nesse pessoal aí para que melhore logo essa BR. Será que se fosse praça de pedágio não estava pronto, não? Sem dúvida, já está pronto há muito tempo, porque aí pedágio é dinheiro em cash vivo, né? Aquela praça de pedágio da Taizinho, eles fizeram uma rapidez aquilo ali, que eu nunca vi, é inédito. Sabe? Então, e voltando a falar para você de pedágio, o pedágio ficou muito caro, né? O pessoal vai daqui para Curitiba, dá quase R$60 de pedágio. Depois de R$60 de álcool, você vai até Curitiba. O governo Jaime Lerner inventou algo maquiavélico, que sempre é feito dessa forma. Fechou muito bem os contratos. E criou o nome de Anel de Integração. Fechou muito bem os contratos. Anel de Integração. Dizia o seguinte, que terá um anel no estado que vai ser tudo duplicado. Mas, na verdade, a intenção não era duplicar, era colocar as praças de pedágio. Correto. Hoje, uma pessoa que mora em Jataizinho, ele vai para Cornélio Procópio, anda 40 quilômetros, come fumaça atrás de caminhão a 10 por hora e paga R$30 para ir e voltar. E uma outra coisa que eu não vejo fiscalização do poder público, não vejo de deputado, é que a concessionária é Econorte. Agora tem uma tal de Triunfo. Mas será que vender o que é público para outro? Pode isso? É legal? Me parece, eu estou sabendo por cima, que eles venderam umas cotas. Era um sistema de cota, onde foi vendido umas cotas, e essa empresa que você falou, ele adquiriu essas cotas e obteve o direito da concessão. Então deve ser legal, então. Claro, os caras vão fazer isso aí. Porque a Rodonorte também mudou. E os caras procuram os advogados achar uma brecha para... a lei em favor deles. Né? Exatamente. Eu queria aproveitar, Sebastião, falar para você sobre a praça de esporte que está sendo construída aqui em Cambé, lá na Esportes e Cultura, no Jardim Tarobá. Eu preciso até dar uma passada lá para ver como é que está o andamento das obras. É um grande centro de esportes e de cultura que Cambé está necessitando, precisa, e eu creio que esse ano deve sair. Você que é empresário, você tem o teu negócio, pagou para fazer uma logomarca, para criar algo, às vezes em 1 minuto você pode perder tudo. Registre hoje mesmo a sua marca ou a sua patente. Brasil Consultoria, 3322-1810. A resposta volta em instantes. A resposta de volta com o deputado estadual Gilberto Martins, do PMDB. Boa tarde, deputado. Bem-vindo. Boa tarde, Sebastião. Satisfação estar aqui com vocês. Deputado, uma síntese da sua biografia, sabendo que o senhor é médico, sim, já foi prefeito de Cambé, sim, agora é deputado estadual, secretário da Saúde. Pois é. Eu tenho uma vida de militância nas ações políticas, nas ações sociais, que começou lá no movimento estudantil, quando eu fazia o curso de medicina na UEL. Nós fazíamos um movimento muito forte dentro da universidade, nós éramos do Grupo Poeira, que era um grupo bastante conhecido em termos de movimento estudantil.
Quando eu, durante a faculdade, eu me vinculei já às discussões da saúde pública. Eu, quando me formei, vim para Cambé, comecei a trabalhar em Cambé e me engajei na administração do Rauli. Quando o Rauli era prefeito, eu fui o secretário, o Rauli me chamou para ser o secretário municipal de saúde. Eu era recém-formado, devia ter uns 25 anos de idade, era bastante jovem. Mas nós começamos, na época, a trabalhar os princípios da atenção primária à saúde e implantamos em Cambé a rede de atenção primária à saúde, começamos a implantar os postos de saúde. Temos uma satisfação muito grande de dizer que acho que 80%, 90% dos postos de saúde que existem em Cambé, eu os construí ou como secretário municipal de saúde ou como prefeito. E a partir daí me engajei no processo naquela época nós estávamos no processo de discussão das mudanças do sistema de saúde, da implantação do SUS. Aquela época era uma época em que a pessoa, para ser atendida na saúde, ela tinha que ter carteirinha do INAMPS, ela conseguia ter carteirinha para ganhar uma senha para entrar na fila. E quem não tinha carteirinha do INAMPS não tinha direito a atendimento nenhum. Nós conseguimos derrubar isso no processo de construção do Sistema Único de Saúde, né? Conquistamos o Sistema Único de Saúde depois na Constituição Federal e eu estou até hoje lutando para que esse sistema possa funcionar adequadamente para a população. Aí, quando o Zé do Carmo foi prefeito, eu fui o secretário-geral da prefeitura. No final do primeiro mandato do Zé do Carmo, eu me elegi prefeito, fui prefeito de Cambé de 93 a 96. Nesse período, eu fui presidente da MEPAR, da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, e quando eu fui presidente da MEPAR, foi quando nós criamos o SISMEPAR, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, e implantamos o SISMEPAR. A reunião de criação do SISMEPAR foi uma reunião da MEPAR aqui em Cambé, lá no Harmonia Tênis Clube, quando nós aprovamos a criação do SISMEPAR. E aí depois, quando terminou o meu mandato, eu fui para a universidade, fui para o Departamento de Saúde Coletiva, fiz o meu mestrado em Saúde Pública, eu tenho mestrado em Saúde Pública pela UEL. Quando o Requião ganhou o governo, me chamou para ser diretor da 17ª Regional de Saúde. Depois, em 2003, em 2004, me chamou para Curitiba para assumir a diretoria de Sistema de Saúde. E depois, em 2007, me nomeou secretário estadual da Saúde. Eu fui secretário até o final do governo, do período do Requião. Saí para ser candidato a deputado estadual, fiz 40.558 votos, fiquei como segundo suplente da coligação. E agora, desde o último dia 7 de janeiro, eu assumi e sou deputado estadual. Quero representar a nossa Cambé. Deputado, você disse que veio do movimento estudantil. Parece que a universidade não tem mais esse poder de formar pessoas. O Álvaro Dias também veio, parece, do movimento estudantil. Sim, muitas lideranças. E a gente vê muitas pessoas, principalmente dentro do PMDB, do PT, PCdoB. Eu também já participei de movimentos estudantis. E parece que o jovem tirou o foco das grandes discussões. Isso aí seria a crise de oposição e situação ser a mesma coisa? Eu acho que a gente vive, é claro, uma realidade bastante diferente hoje, né? Primeiro, a realidade política do país naquela época era muito diferente, porque nós vivíamos sob uma ditadura. A repressão ajudava. Vamos dizer assim, o jovem sempre é muito libertário, né? O jovem sempre ele tem ideias novas, ele quer renovação e a característica principal do jovem é sempre a busca da liberdade, né? E naquela época, você falar em liberdade era um ato político quase, porque nós vivíamos uma repressão, né? E isso fazia com que o jovem se mobilizasse bastante. Não que não haja motivo para o jovem se mobilizar hoje, muito pelo contrário, nós temos uma realidade socioeconômica que melhorou, mas nós temos ainda uma grande parcela da população que sofre muito, que parece está alijada, que não né? tem mais nada a conquistar. Parece que já foi conquistado tudo, porque você não vê os jovens se movimentando. Por exemplo, o Collor, né, a gente está falando na sua origem, que é do movimento estudantil. Na época do Collor, os escândalos na mídia foram bem menores do que foram no governo Lula, né? E os jovens foram para a rua, mobilizaram. Depois, parece, até a música não tem inspiração. Não, você veja, a gente é uma Teria época... que ter uma repressão para A gente é uma época em isso. que os universitários gostavam de música, era música popular brasileira, João Bosco, Elis Regina, Chico Buarque e tal. Eu lembro que nós trouxemos a primeira vez que o João Bosco veio aqui para a nossa região, ele veio para Londrina no evento do DCE. Nós estávamos numa reunião à tarde do DCE e o João Bosco chegou com o violão nas costas. Não o João Bosco da dupla, viu, moçada? É o João Bosco da MPB, aquele, né? E hoje, assim, o que faz sucesso no meio universitário é sertanejo universitário, assim, é outro tipo de música. Bom,
Eu acho que, por outro lado, você tem uma juventude que as formas de mobilização do jovem hoje elas também são diferentes. Então você tem, por exemplo, pega as redes sociais, é um fenômeno interessante. Hoje o jovem tomou conta das redes sociais e ele já faz mobilizações através das redes sociais. Twitter, Facebook e outras formas de A primeira comunicação. eleição do Barack Obama foi pelas redes sociais. O Twitter foi um grande instrumento que o Barack Obama utilizou, né? Por exemplo, eu tenho trabalhado bastante com o Facebook como forma de Twitter, como forma de informar o trabalho, esses primeiros dias do meu trabalho como deputado. E tem sempre uma resposta muito grande. Eu estou observando, por exemplo, que o prefeito de Londrina, também o Kiref, usa muito o Facebook, também tem uma resposta muito grande. Então, talvez, o que a gente também precisa interpretar, nós temos que estar antenado com a realidade de cada momento histórico que a gente vive. Nós estamos vivendo um outro momento, né? E um momento em que o jovem, ele continua sendo o jovem que quer a liberdade, né? O jovem que quer um mundo melhor. Você vê que a reação do jovem em relação à política convencional hoje é muito forte. O jovem também anda meio enojado. Não é só o jovem, né? Todo mundo, a maioria, né? Todo mundo. tem pouco Mas quem vai dar a reação, que vai fazer a mudança é o jovem. Eu estava conversando agora há pouco, eu sou do PMDB, eu fui a vida inteira do PMDB, eu nunca mudei de partido. Não quer dizer muita coisa, isso quer dizer bastante coisa do ponto de vista da tua coerência. Do jeito que estão os partidos hoje, às vezes isso não quer dizer muito, porque os partidos todos têm canalhas e heróis. Parece, né? que os partidos são todos a mesma coisa. Hoje é uma mistura muito diferença. grande. Você tem, todos os partidos têm seus problemas e todos os partidos também têm suas proposições, né? A gente tem que escolher. Mas eu estava discutindo isso no partido. Nós estamos fazendo uma renovação do PMDB de Cambé, do Diretório Municipal, e está muito interessante, né? Porque nós criamos comissões de trabalho, nós estamos uma comissão de educação, de saúde, de desenvolvimento econômico, da juventude e da mulher. Essas 5 comissões nós estamos trabalhando. E da Comissão da Juventude está começando a vir um pessoal novo, uma liderancinha jovem que eu estou assim, vendo, achando muito bonito e que pode ser uma liderança importante da política nossa. Por exemplo, é o João Inocente Neto, que está vindo participar das coisas nossas. O próprio Gabriel, que está junto comigo, nasceu do PMDB Jovem. Então, eu vejo assim, a possibilidade de que você tenha jovens que se interessem pela política e que participe, ela é muito boa. Eu estava conversando agora com o vereador Paulo Soares, que acho que é um dos mais jovens da Câmara de Vereadores aqui de Cambé. É muito gostoso você falar com esse pessoal jovem que está vindo para a política, porque eles, enquanto jovens, trazem no seu bojo a possibilidade de ideias novas, sabe? A gente acredita em ideias, eu vou acreditar sempre nas ideias novas, né? E acho que nunca fiz política defendendo ideias velhas, né? Mas quem renova mesmo são os jovens, né? Nós estamos falando aqui quais as formas de participação, de militância. A gente tem muito focado aquela concepção da militância convencional que a gente fazia na nossa época, mas a gente vê que eu vejo que mudou a fórmula, que o jovem hoje ele participa das coisas, ele protesta, ele se manifesta usando outros caminhos, né? Esses dias eu fiquei encantado ano passado, né? Porque esses 2 anos que eu fiquei sem o mandato, eu fiquei aqui em Cambé fazendo internação domiciliar, fiquei em Londrina fazendo saúde do trabalhador. E eu estava indo de Cambé para Londrina para trabalhar lá no centro de saúde, e lá em Londrina, perto do Vicente Rijo, cruzei com uma grande manifestação estudantil de jovens lá, secundaristas. Pô, mas aquilo chegou a me arrepiar, me deu uma emoção muito forte. Lembrei, falei, mas que maravilha, os jovens, olha aí, o jovem não só ele está se mobilizando na rede social, como ele também está, a partir daquela mobilização da rede social, também indo para a rua, manifestando a sua opinião e tal. E eu até comentei isso, né, de que sinal de que há inteligência ainda para o futuro, né? Porque enquanto você tem jovens que se organizam, se mobilizam, se expressam, é sinal de que a gente tem um futuro bom pela frente ainda. Deputado, quanto à Assembleia Legislativa, a Constituição disse, né, em todos os discursos, o seguinte: são poderes harmônicos entre si, porém independentes. A Assembleia Legislativa, na sua visão, ela é independente ou é um braço do Palácio Iguaçu, ou uma extensão do Palácio Iguaçu? Eu não sei se dá para afirmar uma coisa ou outra. Eu vejo assim, que ela age institucionalmente. E institucionalmente ela é uma instituição independente. Que como uma instituição política, porque
óbvio que a Assembleia Legislativa é uma instituição política, né? Então o PMDB é oposição ou situação? O PMDB está discutindo, né? Porque você tem alguns membros do PMDB que inclusive estão no governo. Eu sou deputado hoje porque o Luiz Cláudio Romanelli, que é o deputado, é o secretário do Trabalho e Ação Social, né? Alguns deputados estão vinculados ao governo, os deputados estão discutindo, algumas coisas vão junto, outras não, e alguns deputados estão numa posição, a princípio, de stand-by, vamos dizer assim, né? Um pouco oposição, mas não faz uma oposição também aberta, né? E está havendo uma discussão. Eu cheguei faz 2 semanas que eu estou lá na Assembleia e já participei de 2 reuniões da bancada em que está havendo uma discussão bastante intensa da bancada, definindo se a bancada vai assumir uma posição pró-governo ou qual a posição que a bancada vai assumir. Há uma obediência ao Requião ou tem alguns rebeldes? Não, eu acho que não. A convenção mostrou que não há obediência, né? O Requião, eu estava na chapa do Requião, nós perdemos a convenção, né? A convenção do partido, houve um agrupamento dos deputados estaduais, do PSUT, do senador Sérgio Souza e de alguns deputados federais, que abriram um conflito político, vamos dizer assim, dentro do partido, a posição do Requião. Houve disputa na convenção e o governador Roberto Requião, ex-governador Roberto Requião, senador Roberto Requião, perdeu a convenção para os deputados estaduais. Foi 47-53, se não me falha a memória, mas perdeu a convenção. Significa que o governador Requião não tem, digamos, o controle da máquina partidária hoje, né? O PMDB... no caso do governo federal, ele estava com o Fernando Henrique, né? Aí continuou com o Lula e está com a Dilma. Será que o PMDB, por ficar muito tempo no poder, né, ele não consegue ficar sem o poder? O amor forte? Pois é, eu acho Porque assim... pelo seu discurso e pela posição, parece que o PMDB não... Sabe, ele não consegue ficar longe do poder. É o partido de estar no poder, né? Com o titular de cabeça ou não. Não, mas veja só, o PMDB é uma federação de partidos, eu interpreto assim. O PMDB de Cambé, ele não é exatamente igual ao PMDB de Londrina, se você for analisar do ponto de vista de posicionamento. O PMDB do Paraná não é exatamente igual ao PMDB do Distrito Federal. Certo? Então, assim, há muita disparidade. O Sarney é PMDB, mas quando que o Sarney é PMDB? Nunca foi, certo? O Sarney era Arena, depois PFL, ele veio para o PMDB porque a legislação exigia que o vice tivesse que ser do PMDB, ele era o vice do Tancredo. E ficou, mas a prática dele não é a prática do meu PMDB, pelo menos do PMDB do Roberto Requião, não é, certo? Então, assim, eu comecei na militância sem ser governo e já ganhei eleições e já perdi eleições, inclusive aqui em Cambé. Certo? Já ganhamos e já perdemos eleições. Então, assim, mas não sou grudado no poder em hipótese nenhuma. Eu fiquei, olha, quando a gente ganha eleição e que eu sou convidado para fazer parte de estruturas do governo, eu vou, certo? Quando a gente perde a eleição, certo? Eu não vou. Certo? Esses 2 anos que eu fiquei aqui, depois que eu deixei de ser secretário e que eu fiquei aqui, o que eu fiz? Eu sou médico da prefeitura, me apresentei para a secretária de saúde e falei, Alessandra, onde é que eu vou trabalhar? Eu preciso aqui na área de planejamento por uns meses, aí eu fiz para montar os projetos, aí eu fiz o protocolo de diabetes mellitus para a secretaria que está pronto, um catatal, eu que fiz. Aí eu fiz o projeto da participação da saúde no combate à violência, consegui um recurso lá de R$30 mil do Ministério da Saúde, foi eu que fiz. Aí eu fiz um projeto, fui para São Paulo, fiz o projeto Posso Ajudar, que é uma proposta que está lá para o pessoal implantar, para organizar o fluxo de atendimento na sala de espera, para a gente agilizar, para as pessoas não ficarem muito perdidas na sala de espera do posto de saúde, porque eu acho que a gente tem que tratar o usuário do posto de saúde com o maior carinho possível, certo? Porque a pessoa que está doente, que vai procurar um atendimento, ela já está num estado de fragilidade e nós não podemos aumentar essa fragilidade com tratamento muito impessoal, né? Então fiz esse projeto, está aí para ser implantado, e fiz o projeto da internação domiciliar. E quando eu fiz esse projeto, eu falei, olha, se o Ministério aprovar e se esse projeto sair, eu quero que vocês me coloquem como médico do programa, eu quero trabalhar como médico do programa. E o ano passado inteirinho eu trabalhei como médico do programa de internação domiciliar. Portanto, certo, não fiquei vinculado a cargo. Aliás, eu não faço política por cargo. O senhor não acha que tem uma crise de oposição no país? Porque a gente, eu acho que sim. Por exemplo, no âmbito nacional, a gente vê o Álvaro Dias tem uma boa expressão e tal, mas parece que repete o que a imprensa fala. Agora mesmo está tendo a eleição no Senado. Trocar
Sarney por Renan Calheiros. Quer dizer, trocar 6 por meia dúzia. Eu concordo com você, acho que há uma perda de... A oposição faz parte da democracia. Como é que fala? Há uma perda de combatividade. Está todo mundo querendo, todo mundo se compõe, todo mundo tal. Tanto que, na verdade, se você for analisar, o último movimento de oposição forte que havia, movimento partidário de oposição forte que havia no país foi o que o PT fez. Depois que o PT virou governo, parece que ninguém mais faz oposição. O próprio PSDB tenta fazer oposição nacional, mas na verdade não consegue. Aí você vem para o nível estadual, também há uma certa diluição. Eu acho que... Parece que o PSDB já foi de oposição, assumiu o poder, não consegue mais. É aquele negócio, gostou do poder. Será que não corre? O PMDB é a mesma coisa. Será que o PT, na hora que sair do poder, não vai acontecer a mesma coisa? Vai deixar de ser oposição porque com aquele calor do amor pelo poder? Eu acho que às vezes o poder muito prolongado, ele afrouxa os partidos políticos, né? Ele perde. Mas isso tudo é uma questão de posicionamento, né? Eu entendo, tanto que assim, como que eu sou deputado? Isso eu já falei lá, no dia que eu fui tomar posse, a imprensa veio me perguntar e eu falei, pode ver que está escrito na Folha de Londrina, certo? Eu falei, olha, então você vem aqui mais um para reforçar a base do governo e tal. Eu falei, olha, eu me elegi pelo PMDB. O PMDB estava numa coligação cujo candidato a governador era o Osmar Dias. O Osmar Dias perdeu a eleição, então eu perdi a eleição, nós perdemos a eleição, certo? Então eu não estou vindo aqui, eu não ganhei a eleição, eu não estou vindo aqui para ser base do governo, eu estou vindo aqui para mim. Todos os projetos que o governo mandar aqui para a Assembleia, que coincidir com aquilo que eu defendi na campanha, porque eu entendo que eu fiz 40.558 votos, baseado naquilo que eu defendi na campanha de deputado. Então, meu compromisso, primeiro, é com defender aquilo que eu, aqui na Assembleia, defender aquilo que eu defendi na campanha. Tudo que coincidir com isso vai ter não só o meu voto, como o meu apoio aqui. Mas tudo aquilo que for contrário àquilo que eu defendi, infelizmente, eu vou ter que votar contra. Certo? Eu acho que essa é que é a posição. Porque também há uma distorção. Ah, você virou deputado. E agora, essa situação é oposição. Espera aí. Quantos candidatos a deputado, estadual, federal, senador ou mesmo vereador, que sai para a campanha falando, vote em mim que eu vou ser situação, ou vote em mim que eu vou ser oposição? Alguém faz isso? Não. Vote em mim porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, eu quero fazer assado, porque eu sou bonito, porque eu sou feio, porque eu sou isso ou aquilo. Você ganhou a eleição, você vai ter que defender aquilo, seja o teu governo ou não. Até uma confusão do eleitor, a gente discutiu aqui com alguns vereadores, entre executivo e legislativo, né? O eleitor fala, o que você vai fazer? Ora, o legislativo não é de fazer obra. Não executa, tal, né? não. Então, o eleitor ainda tem essa confusão. O vereador não faz quebra-mola, o vereador não faz asfalto, não tapa buraco, não poda árvore, isso não é função do vereador, essa função é do executivo. Qual é o papel? O vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador são legisladores. Eu sou um legislador, também é a minha primeira experiência como legislador. Qual é o nosso papel como legislador? É o primeiro papel de todos, fazer leis. Leis municipais, estaduais e federais, fazer leis. Esse é o nosso primeiro papel. Qual é o outro papel que nós temos? Fiscalizar o executivo. Certo? Porque esse papel é importante para que o executivo também não saia dos trilhos. Então, fiscalizar o executivo. Certo? Qual que é o outro papel? Ah, sim, é o papel de reivindicar. Certo? Então, é claro que um vereador no município, ele tem mais força na sua reivindicação do que o cidadão comum. Por quê? Porque nós vivemos uma democracia representativa. Não dá para os 100 mil habitantes de Cambé, para os 60 mil eleitores, 70 mil eleitores de Cambé, sentar na Câmara de Vereadores e os 70 mil legislar. Não dá para fazer assim. Então, os 70 mil elege 10 que vão representá-los. Então, é papel do vereador reivindicar, porque ele vai ter mais força para reivindicar do que o cidadão comum. Certo? Agora, não confundir esses papéis. Deputado, para a gente terminar, muito bem que o senhor não é representante do executivo, mas está lá perto dele. As obras da PR-445, elas vão sair ou não? Se fosse em Curitiba já tinha acontecido? A informação que eu tenho é que vai sair... Eu vou falar o que o Requião dizia. Curitiba tem 2 prefeitos e o Paraná não tem governador. Ele dizia isso, né? E se desligar a televisão, acabou o governo. Ele colocou as placas lá e não vê mais nada. Pois é, a informação que eu tenho é que vai sair,
Certo. Aliás, inclusive, a gente ontem, na reunião do PMDB, nós estávamos discutindo a necessidade de fazer um debate melhor, porque há uma preocupação muito grande lá dos moradores do Novo Bandeirantes de que a duplicação vai dividir a região toda em 2 pedaços e vai ter muita dificuldade para um passar do lado para o outro. Não sei se é isso. Eu vou, inclusive, procurar ver o projeto, conhecer o projeto, né? Mas vai sair sim, vamos ter fé, vamos ter pensamento positivo. Todos nós vamos estar lá juntos brigando, nós temos representação, temos força, vai sair. Deputado sim. Gilberto, muito obrigado pela sua presença, Opa. estamos sempre à sua disposição. Obrigado, Sebastião, eu que agradeço. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. A resposta fica aqui, uma boa tarde a todos, voltamos segunda-feira às 13 horas.